A gente tem lido um livro que foi entregue aqui para alguns por sorte, chamado Igreja Mais Lar. Você já leu? Já. Eu vou comprar. Então, Igreja Mais Lar é um desafio para nós, pastores. Igreja mais o quê? Igreja, Mais símbolo lar. de mais lar. Claro. Do pastor Mark Helmond. Toda a vida. Isso. E o desafio é exatamente fazer com que o ambiente cristão volte para dentro de casa. Para que o ambiente cristão volte a ser cultivado dentro de casa. E esse texto que você vai ler comigo aqui em Deuteronômio 6, fala que a responsabilidade de transmitir a cultura cristã não é da igreja. Nunca foi. Deus nunca disse para cultivar a cultura cristã dentro da igreja. A igreja, ela é ajuda. Ela nunca vai ser substituto. Ela é ajuda, ela é parceira. O que a gente espera é que a igreja eduque os nossos filhos. O que a gente espera é que a igreja ensine os nossos filhos. Então, vários pastores deram depoimento sobre isso. E tem nesse livro, eu aconselho você comprar e você fazer um resumo dele. Sabe o preço? Deve estar em torno dos R$35. Ô Piranha, do ladinho do pastorzinho Cacá, vende livrinha lá. Você tem esse livro? Vamos comprar ele no Cacá. Um precinho. Porque o pastor George Barnes, dos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa, e americano trabalha com pesquisa, ele não vai a Miguelão, né, Alexandre? Tem que haver um estudo, um trabalho, uma preparação antes. E o estudo que ele fez indicou que a criança recebe os seus valores morais, espirituais, relacionais, até os 13 anos de idade dentro de casa. Fora dos 13 anos de idade, dificilmente, quase raro, alguém muda os seus conceitos já ensinados. E isso é tão sério que nós, pastores, deixamos até de fazer o nosso dever de casa, de sentar com os filhos e discutir a Bíblia, de sentar com eles e passar valores. Aí, quando ele chegar nos 15, 16 anos, ele vai ver que nós vivemos uma fé hipócrita, que aquilo que somos na igreja não somos em casa. Isso é muito sério. Nos últimos 30 a 50 anos para cá, o diabo sistematicamente ele tem atacado a cultura do lar, a vida cristã do lar. Os conflitos em família têm feito a sociedade que a gente tem. O que você faz na sua igreja, que eu faço na minha igreja, impacta muito menos a sociedade, veja bem, do que o que acontece dentro da sua casa. O que acontece em casa gera mais influência na sociedade do que os seus cultos, os seus momentos de oração, salvo as suas proporções, né? Eu não estou negando a eficácia da oração, que a Bíblia diz que a oração do justo muito pode nos seus defeitos, mas o exemplo, ele é muito mais penetrante e profundo do que palavras. Então eu tenho procurado dentro da minha casa ser mais pastor do que no púlpito. Tenho procurado ser mais pastor das minhas filhas que já são casadas, da minha neta, ser pastor da minha esposa, que ela me considera como pastor, do que pastor para a igreja que eu sou, comissionado ou nomeado. Então, quando Deus fala, através aqui do profeta, através do homem do Senhor, em Deuteronômio, ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir.
para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno hoje, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te deis suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então ele baseia-se única e exclusivamente nesse texto, que a obrigação de ensinar os filhos é dos pais, e não só dos pais, dos avós, porque se é o filho do teu filho, também são os avós. Então, o que nós queríamos compartilhar com vocês seria mais ou menos o seguinte: o diabo tem trabalhado para afastar a cultura cristã das casas. Nós temos tanta distração, irmãos, nós não temos tanto tempo, nós temos tanta coisa para fazer. Se você trabalha, então estuda, o tempo fica reduzido a 4 horas. Se você tirar meia hora para almoço, meia hora para janta e meia hora para assistir o jornal, sobra 2 horas e meia. E em 2 horas e meia que nós temos todos os dias, dificilmente a gente chama a família e fala: vamos meditar no Salmo 23. Ou não precisamos fazer muita coisa, não. Vamos orar o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Será que nossos filhos sabem orar o Pai Nosso? Será que nossos filhos orariam o Pai Nosso conosco? Será que a gente tem difundido isso, mesmo que na hora da janta, na hora do almoço, na hora do café? E aí a gente vê que a sociedade está toda destruída e não sabe por quê. Porque talvez não vivamos, como a palavra diz aqui, tem que estar no teu coração. Você tem que amar o Senhor sobre todas as coisas. Você tem que marcar isso, registrar no seu coração. E eu confesso que eu consegui me olhar, me identificar, percebi que se hoje minhas filhas, meu genro e minha neta ainda cultivam a fé cristã, é porque elas viram em casa. É porque elas viram. Porque a gente não era pastor só na igreja. Porque nas nossas decisões a gente revelava aquilo que a gente cria. Não era uma simples retórica, não era um simples discurso. Era mais que um discurso. E liderar pelo exemplo é um desafio. É um desafio. Então, a partir do dia que eu ouvi isso, eu não me dei mais o direito de errar. Eu não posso errar. Eu não tenho o direito de errar, e eu quero que você também não tenha esse direito. Porque eu não me represento. Eu não me represento. Eu não represento a igreja do Evangelho Quadrangular, eu não represento o conselho de pastores. Eu não tenho o direito de errar. Se eu me representasse, eu teria esse direito. Porque aí é o meu nome que vai para o buraco. Mas nós não podemos errar. Pastor, mas se a gente errar? Sim, Deus é misericordioso, Ele perdoa, Ele colhe frutos de arrependimento e tudo. Mas é bom não errar. Conversava com um pastor e ele disse: eu não posso nem culpar o diabo pelo que aconteceu comigo. Porque ele apenas apresentou o terreno.
E eu coloquei a semente. E é isso que o diabo faz, ele coloca apenas no terreno. Quer semear? Você semeia. Então, dentre tantas coisas lindas que esse livro tem, e eu peguei ele no domingo, não queria parar de ler, porque ele é muito revelador. Essa que é a verdade. Então ele diz o seguinte, ele faz o desafio, lembra que eu disse que você ia ser desafiado? Você é desafiado a preparar as pessoas a se preocupar com a fé prática em casa, não na igreja. Não os eventos que você faz, são bons, são importantes, são excelentes, mas preparar a sua igreja, os seus membros, os membros da igreja, a cultivar a fé cristã em casa, de leitura, de meditação, porque ele diz aqui, eu acho que, pelo menos eu concordei, não há nada na Bíblia, não há nenhuma passagem na Bíblia que dê a mentalidade de você levar os seus filhos para a igreja para eles serem educados, ou para eles serem especializados ou ensinados na fé. A Bíblia não tem, mas a Bíblia tem. Você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. A Bíblia diz: ensina o seu filho, inculca na cabeça dele a sua fé cristã. E isso vai revelar se você tem realmente uma fé cristã ou não, porque a fé não se ensina, a fé você adquire. A fé é adquirida, não é ensinada. E é muito interessante que o diabo jamais vai conseguir destruir a igreja, irmãos. Jamais. Porque Jesus falou isso: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas com a família ele pode destruir. Mas a família ele pode destruir. Então talvez seja essa a voracidade de Satanás para trabalhar em cima das famílias. Relacionamentos destruídos, casamentos esfacelados, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com os pais, maridos que dormem em quartos separados, que não falam em questões cruciais, que têm segredos, que tem senha no celular, no Facebook, só ele pode mexer e a mulher não pode. Faz uma coisa e vive outra, fala uma coisa e vive outra. Então a gente vai ver que a sociedade, na verdade, ela é resultado das igrejas, ela é resultado das famílias, e a igreja é resultado disso. Então eu queria desafiar a gente, como pastor, a cultivar de novo. A gente é bom para mandar, né? A gente é bom para falar: não, faz o doméstico na sua casa. Mas aí eu quero desafiar nós, enquanto pastores, a fazermos isso. E o Nobu deu uma estatística lamentável aqui, que a maioria dos nossos jovens, quando chegar no segundo ano da faculdade, não vão querer mais saber da igreja. Isso é pesquisa, não é astrologia, é pesquisa. Porque a fé não é ensinada, ela é adquirida. Então tem muitos filhos de pastores que são mais problema do que filhos de ímpio, porque não tem valores, não tem princípios. A gente acha que deixar ele na escola bíblica vai ser o suficiente, vai aprender 2 horas com outra pessoa, para que a sua orientação não seja contaminada, né? Com outra pessoa. Tem um depoimento aqui que uma mulher levava o filho dela toda semana na escola bíblica, deixava lá 2 horas e voltava 2 horas depois para pegar. E aquela criança, aquela família não ia à igreja, mas o que será isso? Chamou a mulher e disse para ela: vem cá, a senhora deixa o menino aqui porque aqui se ensina coisa boa. E 2 horas dá para eu ir no mercado e na academia. Vocês acham que isso essa criança vai adquirir fé cristã? Com certeza não. Ela vai adquirir um pouco de conhecimento, um pouco de princípios, mas a prática é feita dentro de casa.
E outra coisa que eu aprendi com ele é o seguinte: outro pastor a minha igreja arruma, outro marido, outro pai não arruma. Então, antes disso, antes de sermos pastores, nós somos pais, como a Bíblia diz aqui. Você é pai, você é avô, então ensina a criança, desenvolve a fé cristã dentro de casa. Então esse seria o desafio para a gente. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, percebesse o quanto de influência tem acontecido na sociedade por conta de, sei lá, da gente só ter um bom discurso e pouca prática. Então o desafio seria esse: que a gente praticasse mais e discursasse com mais sabedoria, com mais conceito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti todos os assuntos que foram tratados aqui. Nós não queremos tomar nenhuma decisão que não seja a Sua vontade, mesmo porque, ó Deus, estaríamos cometendo um erro primário, ó Deus, de fazer a nossa vontade e não a Sua. Mas que nessa manhã, ó Deus, nós sejamos desafiados a sermos mais pastores em casa do que nas nossas igrejas. Que nossa família possa revelar Jesus Cristo para os vizinhos, para os coleguinhas de escola, para os parentes próximos, para os amigos, parceiros da igreja. Que nós entendamos que nosso ministério começa dentro de casa, que somos desafiados a ser exemplos do Senhor dentro de casa, na caridade, no trato, na fé, na pureza, na mansidão, e que o Senhor possa levantar famílias abençoadoras, ó Deus, neste lugar, nas reuniões do conselho, Senhor. Deus, dá-nos a sensibilidade do Espírito Santo para entendermos de que forma vamos te agradar, de que forma vamos servir o Senhor sem manchar o nome de Jesus Cristo. Que possamos ainda mudar, ó Deus, a nossa geração, que possamos ensinar nossos filhos a transformar a geração seguinte, que os princípios do reino sejam transferidos, ó Deus, de mim para meu filho, de meu filho para o meu neto, e assim sucessivamente, para que a igreja seja uma igreja fortalecida na base, na rocha, que continua sendo Jesus Cristo, Senhor das nossas almas. Peço a bênção para os casamentos aqui, Senhor, para os relacionamentos familiares, para os lares de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos a sermos perseverantes na Tua palavra, corajosos, ó Deus, a mantermos aquilo que aprendemos e de Ti recebemos. Ensina-nos, ó Deus, a termos um peso, uma medida, Senhor. Não sermos dúbios no nosso ânimo, Senhor. Não sermos vacilantes quanto à nossa fé. Não sermos, ó Deus, ignorantes quanto às coisas do reino. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-me a conduzir o conselho, Senhor, no decorrer desses dias. Afaste, Senhor, de nós a desonra, o opróbrio. Afasta de nós, ó Deus, o pecado, a soberba, o egoísmo, o orgulho, ó Deus. Afasta de nós, ó Deus. Expurga-nos, ó Deus, de tudo aquilo que fazemos por impulso ou sem um raciocínio pleno. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos perdoe. Que cada membro desse conselho seja sal, seja luz, seja agente de transformação no seu bairro, na sua casa, no seu lar, no púlpito, fora dele, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito sempre que conduz às boas águas, aos bons resultados, continue nos conduzindo, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti as decisões que precisamos tomar sobre a casa,
sobre o executivo, sobre a unidade da igreja. Nós temos orado tanto a Deus por isso. Nós não queremos fazer nada fora do tempo, fora da sua vontade, fora do seu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.